Então, Leandro, a principal dúvida dos clientes é como começar um podcast. Muito bom. É a pergunta que eu mais recebo no Instagram também, principalmente na RVL. E quando a gente vai conversar a primeira vez com o cliente aqui, a dúvida da maioria deles é como começar no sentido de quais equipamentos comprar. E aí a gente já tem uma solução muito legal, que é o quê? A estrutura pronta do estúdio RVL, onde o cliente ele pode simplesmente chegar e gravar. Então essa facilidade que o estúdio RVL proporciona para o cliente é muito bom, porque o cliente não vai ter uma despesa de custos e muito menos um gasto de tempo e energia com parte técnica. Porque quando a pessoa vê o podcast por trás, o que acontece, a parte final é essa filmagem que está acontecendo. Mas para tudo isso funcionar, tem toda a parte de áudio elaborada, toda a parte de vídeo, toda a parte de apoio, né? Essa estrutura, uma mesa, vários cabeamentos por baixo, um display como esse de 60 polegadas, onde o cliente pode passar a imagem dele, mas para operar toda essa área, por exemplo, um microfone tem uma mesa de áudio. As câmeras, a troca de cena tem outra mesa de vídeo. E esse display tem outro computador fora o que é operado para também passar uma imagem ou um vídeo aqui de qualidade. Ou seja, é bem mais viável o cliente contratar um estúdio, como o estúdio do Grupo RVL, do que ele tentar criar o próprio podcast. Porque na maioria das vezes ele vai precisar de alguma pessoa, algum profissional capacitado para operar e colaborar com ele. E quando a pessoa decide contratar um estúdio, como o padrão que a gente entrega aqui no Grupo RVL, o estúdio do Grupo RVL, ele simplesmente vai focar no conteúdo e no seu convidado, no entrevistado. E nesse formato fica bem mais fácil porque ele vai dedicar a atenção ao conteúdo, em um conteúdo de qualidade, e também atender bem o convidado dele. E essa visão do convidado gera muita oportunidade de network. É outro tema que a gente pode falar em breve também. Exatamente, isso é muito importante, até porque uma das maiores preocupações hoje em dia das pessoas em geral e dos nossos clientes é a questão do tempo. E o tempo hoje em dia é um artigo de luxo, como dizem. Então, o tempo que a pessoa gastaria comprando equipamentos, montando estrutura, ela não vai precisar esse conforto e comodidade que a gente sempre preza em ter para os nossos clientes, para ele se preocupar somente com o que é essencial, com o que é importante, que é o conteúdo que ele vai sentar aqui e produzir. É simplesmente isso, pessoal. Sentar e gravar. É isso daí, eu acho que essa é a frase principal que a gente utiliza aqui com os nossos clientes. E isso é, de uma forma resumida, muito prático. Sim. Porque quando a gente fala que é chegar e gravar, é literalmente isso. Nós temos alguns clientes que quando a gente agenda o horário deles, eles basicamente, por exemplo, o horário é agendado às 10 horas, eles podem chegar 10 para as 10, 10 minutos antes, com o convidado deles. É o tempo de chegar aqui no estúdio, sentar na mesa, já alinha com o convidado o que ele vai falar e começa a gravar em 10 minutos, sem se preocupar com nenhuma parte técnica, focado aqui simplesmente em conversar com o convidado dele, em um ambiente climatizado, um ambiente controlado acusticamente, onde não vai ter interferência de ruído externo. E isso ajuda muito, porque ao final do período contratado, de 1 hora, ele simplesmente vai se levantar da mesa, conversar mais com o seu convidado, trocar uma ideia ali, fazer um network, conhecer mais sobre a história dele, e dentro de meia hora ele vai receber esse conteúdo editado via Google Drive. Então é muito fácil e rápido para gerar um conteúdo, né? Imagina, em 1 hora, em média, são gerados 20 reels. Que tipo de formato e conteúdo onde a pessoa teria que sentar de frente para uma câmera, ela iria gerar 20 conteúdos para um mês? Então o podcast permite essa facilidade, essa comodidade, junto com uma dinâmica de muitos conteúdos.